Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Dando continuidade ao estudo dos conectivos lógicos, nós vamos ver agora o nosso terceiro conectivo chamado de conjunção, representado pelo E. Como nós vimos nas aulas anteriores, que nós estudamos as disjunções, cada conectivo tem a sua particularidade. Cada conectivo tem a interpretação que tem que ser dada para poder analisar se a frase é verdadeira ou falsa. Então vamos ver a regra que é estabelecida pelo conectivo E. O conectivo E será verdadeiro quando todas as proposições forem verdadeiras entre as proposições dadas. O conectivo E ele dá a ideia de simultaneidade. Quando você pega o conectivo E e utiliza para interligar duas proposições, você está dando ideia de quem está te ouvindo que você vai fazer tudo aquilo de forma simultânea. Por exemplo, quando você fala assim, vou trabalhar e à noite vou para o curso. Quando você usou o E, você deixou bem claro para quem está te ouvindo que você vai fazer as duas coisas. Que durante o dia você vai trabalhar e à noite você vai ao curso. Então a ideia do E é essa conectividade de forma simultânea. Por que é importante você entender isso? Porque você vai agora, de forma prática, entender a montagem da tabela. Observe uma coisa. Eu tenho aqui as nossas duas colunas, as colunas tradicionais, do P e do Q, interligadas pelo E. O E é representado por esse símbolo aqui, né? Seria o símbolo do OU de ponta cabeça. Muito bem. Eu tenho aqui as seguintes situações. Duas frases verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira e as duas frases falsas. Ora, se o conectivo E dá a ideia de simultaneidade, você só vai estar cumprindo o que falou se você cumprir as duas partes. Então, naquele exemplo anterior, eu falei assim, que durante o dia você vai trabalhar e à noite vai ao curso. Se você, de fato, for trabalhar, então você cumpriu a primeira parte, e à noite foi ao curso, então aquilo que você disse se transformou numa verdade. Por isso que o conectivo E só será verdadeiro quando todas as proposições forem verdadeiras. Então nós temos aqui essa lacuna preenchida como verdadeiro. Se as duas forem verdadeiras, eu cumpri o que eu falei, o resultado final é verdadeiro. Caso contrário, se eu não cumprir a segunda parte, ou não cumprir a primeira, e nem tampouco cumprir as duas, o resultado será sempre falso. Perfeito? Então, a exemplo do que acontece com o conectivo OU, o conectivo E também é um conectivo muito simples. Enquanto que o OU será verdadeiro quando pelo menos uma das frases for verdadeira, tendo uma verdadeira é o suficiente, já o conectivo E só será verdadeiro quando todas forem verdadeiras. Todas as proposições que estiverem interligadas pelo E só serão verdadeiras se todas as proposições simples forem verdadeiras. Perfeito? Muito bem. O conectivo E é um conectivo muito simples, mas nós temos que ficar ligado numa observação muito importante. Tem aparecido com frequência nas questões recentes de concurso a troca do conectivo E por palavras semelhantes, tipo mas, porém, contudo, entretanto. E fazendo aqui uma analogia com a língua portuguesa, que é a língua do demônio, lá o E é chamado de conjunção. Conjunção sindética aditiva a E, né? E esse conectivo E, essa conjunção E, ela pode ser trocada por mas, porém, contudo, entretanto. Então, se você chegar e disser assim, por exemplo, gosto de futebol, mas não vou ao estádio, esse mas aqui tem uma função similar ao do E. É o mesmo que dizer, gosto de futebol e não vou ao estádio.
Seria o mesmo que dizer: gosto de futebol, porém não vou ao estádio. Gosto de futebol, contudo, não vou ao estádio. Gosto de futebol, entretanto, não vou ao estádio. Então, fiquem ligados nessa observação. O conectivo E tem aparecido de forma disfarçada em frases que utilizam o mas, o porém, o contudo e o entretanto. Perfeito? Vamos ver então um exemplo, um exercício para a gente aplicar a ideia do conectivo E. Então nós temos assim. Primeira proposição, né? Afirmação número 1. 3 é maior que 5 e 3 vezes 4 mais 1 é igual a 18. Então nós temos 3 maior que 5 é uma frase falsa. 3 vezes 4 mais 1 igual a 18 é outra frase falsa, porque essa multiplicação com essa soma daria 13. Ora, elas estão interligadas pelo conectivo E. Estando ligadas pelo E, eu preciso que todas sejam verdadeiras. E isso não acontece. Portanto, o resultado final dessa proposição é falso. Vamos para a afirmação número 2. 2 é um número par, eu estou diante de uma frase verdadeira. De fato, 2 é par. 4 menor que 3, estou diante de uma frase falsa. Essas duas proposições estão interligadas pelo E. A regra do E estabelece que só será verdadeira quando todas forem verdadeiras. Então, houve uma falha aqui. Portanto, o resultado final é falso. Afirmação número 2, falsa. Afirmação número 3. 5 maior que 1 é uma verdade. 11 é um número primo, é outra verdade, interligada pelo E. Então, nós temos duas proposições verdadeiras interligadas pelo E. Está de acordo com a regra, que diz: conectivo E só será verdadeiro quando todas forem verdadeiras. Portanto, a afirmação número 3 gera um resultado verdadeiro. Afirmação número 4. 2 mais 3 igual a 7 é uma frase falsa. 14 divisível por 7 é uma frase verdadeira, interligadas pelo E. Ora, senhores, o conectivo E exige que todas sejam verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Portanto, nós estamos diante de uma afirmação falsa. É simples assim. Então, por isso que é importante você memorizar a regra dos conectivos, para que você possa analisar a proposição composta no seu total, né? Então, eu sei que, por exemplo, essa frase é falsa, essa frase é falsa. Por estar interligadas pelo E, ela gera um resultado falso. Essa frase é verdadeira, essa frase é falsa. Por estar interligadas pelo E, ela gera um resultado falso. Mas por que ela gera um resultado falso se tem uma verdadeira entre elas? Porque o conectivo E exige que todas sejam verdadeiras. Perfeito? Muito bem. Vamos para um segundo exemplo, um segundo exercício. Eu criei aqui uma questão onde a gente vai associar as aulas anteriores com essa aula de hoje. Olha só. Sejam A, B e C 3 afirmações, 3 declarações, 3 proposições. Sabendo que A e C são verdadeiras e que B é falsa, encontre o valor lógico de cada alternativa abaixo. Bom, então você observa uma coisa. Eu tenho parênteses na alternativa A, eu tenho parênteses na alternativa B, na alternativa C e na alternativa D. A existência desse parênteses obriga que você dê prioridade a eles. Então, quando você for resolver as alternativas, a primeira coisa que você deve atacar, que você deve priorizar, seriam os parênteses. Então, o mesmo acontece na matemática. Quando eu tenho lá parênteses, colchetes, chaves, eu tenho que primeiro resolver os parênteses, depois eu tenho que resolver os colchetes e depois eu tenho que resolver a chave. Então, na alternativa A, nós temos um parênteses aqui. Na alternativa B também, na alternativa C e na alternativa D. Então, nós temos que, primeira coisa, é atacar esses parênteses. Então, nós temos que resolver primeiro cada parênteses para depois finalizar a questão.
Perfeito? Então vamos lá. Então agora vamos resolver alternativa por alternativa. Olha só, no primeiro parênteses eu tenho A e B. A é uma frase verdadeira e B é uma frase falsa. Então vamos lá posicionar. A é verdadeira e B é falsa. Muito cuidado agora. A frase C ela é verdadeira, porém ele está colocando aqui um não ser. Então lembre-se que a negação ela troca o valor lógico de uma proposição. Se a original é verdadeira, se C é verdadeiro, não ser passa a ser falso. Muito bem. Resolvendo o primeiro parênteses agora. Verdadeiro com falso, na linguagem do ou, verdadeiro com falso, na linguagem do ou, gera um resultado verdadeiro. Então, resolvendo o primeiro parênteses, verdadeiro com falso, na linguagem do ou, gera resultado verdadeiro. Esse resultado verdadeiro está anexado ao C, que é uma proposição falsa. Não ser é proposição falsa. E elas estão interligadas pelo ou. Olha aqui, ó. Estão interligadas pelo ou. Ora, verdadeiro com falso na linguagem do ou gera um resultado verdadeiro. Portanto, a alternativa A tem como resposta final o valor lógico verdadeiro. Então é assim que nós devemos proceder para resolver questões desse tipo. A existência do parênteses me obriga primeiro a resolver o parênteses para depois finalizar a questão aqui. Vamos para o exemplo B. Mesma linha de raciocínio. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho não B e aqui eu tenho C. A é uma proposição verdadeira. Cuidado agora. Se B é falsa, não B passa a ser verdadeira. E C é uma proposição verdadeira. Resolvendo inicialmente o parênteses, nós temos aqui uma linha do E, o conectivo E. Na linguagem do E, verdadeiro com verdadeiro gera resultado verdadeiro. Lembre-se, o conectivo E é verdadeiro quando todas são verdadeiras. Esse resultado verdadeiro está anexado ao resultado verdadeiro do conectivo C, ou perdão, da proposição C, através do conectivo E. Nós temos um E aqui, ó. E verdadeiro com verdadeiro na língua do E gera resultado verdadeiro. Portanto, eu primeiro resolvi o parênteses, gerou um resultado verdadeiro. Esse resultado verdadeiro está interligado pelo E com a proposição C, que também é verdadeira. E verdadeiro com verdadeiro na língua do E gera resultado verdadeiro. Perfeito? Vamos agora para o exemplo da letra C. Não há. Ora, se A é verdadeira, não A passa a ser falsa. B é uma frase falsa. E C é uma frase verdadeira. Falso com falso na linguagem do ou gera resultado falso. Falso com verdadeiro na linguagem do ou gera resultado verdadeiro. Então, mais uma vez, primeiro eu resolvo o resultado do parênteses para depois fazer o resultado que está fora do parênteses. Vamos lá para a alternativa letra D. O parênteses está localizado agora aqui. A é uma proposição verdadeira, B é uma proposição falsa e não C é uma proposição falsa. Cuidado, C é verdadeiro, não C passa a ser falso. O parênteses está interligando B com não C através do ou. Então, falso com falso na língua do ou gera resultado falso. Falso com falso na língua do ou gera resultado falso. Verdadeiro com falso na linguagem do E gera resultado falso. Porque a língua do E só será verdadeira quando todas forem verdadeiras. Então, com isso, nós fizemos um exercício muito interessante, que é um exercício que te ajuda a botar em prática o conectivo o ou e o conectivo e. Ok, pessoal? Não se esqueçam, acesse nosso site
www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos completos de raciocínio matemático, raciocínio lógico, com conteúdo separado por aulas, lista de exercícios, apostila para você poder baixar em forma de PDF. Você pode baixar e estudar. É uma apostila bem completa, tanto de um raciocínio matemático quanto de raciocínio lógico. Você tem lá umas centenas de exercícios, todos eles comentados em vídeos, simulados, provas comentadas. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, deixar o nosso like, caso você tenha gostado da nossa aula. Ajude-nos a divulgar o nosso canal para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo de qualidade e de forma gratuita, que é o mais importante. Qualidade e de forma gratuita. Ok?